Quem acompanhou minha última EBD, lembra que ao falar do tema sobre o Deus Todo-Poderoso, eu me deparei com a irreverência humana. E o Espírito Santo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, a partir do verso 2, ele diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, desobedientes aos pais, irreverentes, mais inimigos do bem do que de Deus, e várias outras coisas, né? Caluniadores e tudo mais. Então eu fiquei pensando e orando, qual era o tema, qual o tema que eu traria aqui, frente a tudo isso que nós estamos vivendo hoje, quais seriam as nossas atitudes de crente em relação a tudo que está acontecendo hoje. E aí, eu não sei porquê, o Senhor me fez lembrar de Romanos 6. Eu lembrei de Romanos 6 e pensei, realmente, Deus não muda. Ele não muda, Deus continua nos chamando à santificação. E no capítulo 6, que nós já lemos, essa carta que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos romanos, ela vai nos mostrar o processo de santificação do crente a partir do momento que ele adquire uma nova vida no Senhor Jesus. Então, se eu colocar o tema, né, da nossa mensagem de hoje, seria essa: uma nova vida em Cristo Jesus. E nesse capítulo nós temos alguns verbos, vocês vão perceber isso, que eu colocaria assim como algumas ordens de Deus, algumas recomendações, algumas dicas até de Deus, para podermos então iniciar e sermos conduzidos nesse processo de santificação. A carta aos Romanos é considerada por, acho que a maioria dos teólogos, a carta mais doutrinária da Bíblia, do Novo Testamento, talvez a mais importante delas, porque ela contém a essência do plano de Deus, não é isso? Ela começa mostrando o pecado da humanidade, tanto do gentio quanto dos judeus. Diz que os homens são indesculpáveis, porque quando nós olhamos para a criação, nós vemos a divindade e o poder do Deus Criador. E lá nos capítulos 3, 4 e 5, depois de ter falado sobre isso, né, sobre a queda do homem, o pecado do homem, então a carta aos Romanos nos apresenta a solução para o pecado do homem. E isso nós vemos lá nos capítulos 3, 4 e 5, que o apóstolo Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, trata sobre a justificação pela fé. E no capítulo 6, fala como o agora crente justificado deve procurar e deve viver em santidade diante de um Deus que é santo. E antes de entrar no capítulo 6, eu gostaria de ler os últimos versos do capítulo 5. Aí a gente faz um gancho do assunto que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, vai introduzir a partir desse capítulo. Então acompanhe, por favor, comigo, irmãos, Romanos capítulo 5, a partir do verso 18. Romanos 5, 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio de obediência de um só, muitos se tornarão justos. O sentido da palavra desobediência aqui é não depositar fé em obedecer. Seria assim como
não prestar atenção naquilo que Deus disse. Será que Deus falou sério mesmo? Será que é isso mesmo? Eu acho que comer daquele fruto lá não vai dar em nada. Mais ou menos isso, né? Aí versos 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, como nós já dissemos aqui várias vezes, a lei é um holofote que coloca os nossos pecados em evidência. É como a gente vê naqueles teatros, né, ou em algumas apresentações, aqueles holofotes assim, pá, direcionado para alguma coisa que eles querem enfatizar, iluminar. E a lei é isso, ela mostra a santidade do nosso Deus e como nós somos pecadores. Porque se não dissessem que não pode matar, então não existe lei, vamos matar, não é isso? Agora, verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o capítulo 5 de Romanos mostra os resultados da justificação pela fé. Se vocês lembrarem, lá Romanos 5:1 diz que nós somos justificados pela fé e por isso nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, e aí vai. E tudo isso é pela graça. A graça de Deus nos justifica e nós somos justificados, ou seja, nós somos declarados justos e aí nós não temos mais dívidas com o Senhor. Talvez se você estivesse lendo Romanos pela primeira vez e estivesse lendo aqui até o capítulo 5... depois de explicar essa questão da justificação pela graça, pode ser que viesse à sua mente uma pergunta até meio óbvia. E essa pergunta é a pergunta que está no verso 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ora, já que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, eu estou perdoado de todos eles, agora eu sou declarado justo, então, posso pecar à vontade? A resposta está no verso 2. De maneira nenhuma, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Os especialistas em grego dizem que essa negativa do apóstolo Paulo é a mais forte que poderia existir em termos de hermenêutica e de grafia. De jeito nenhum, de modo nenhum, de maneira nenhuma, nunca, jamais. Estou fora, né? Verso 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O Espírito Santo usa aqui o sentido secundário da palavra batizado. Quem já viu a minha explicação sobre o batismo na EBD, usando aqueles 2 bonequinhos, vai lembrar que o sentido primário é o de mergulhar, né, de submergir. Mas o sentido secundário é o de identificação. É o sentido aqui, ou seja, nós somos identificados, ou como alguns preferem dizer,
unidos com o que aconteceu com o Senhor Jesus na sua morte e ressurreição, que é o que o versículo seguinte vai nos dizer. Verso 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aí então tem o primeiro verbo que eu queria destacar aqui esta noite. Verso 6: sabendo isto, verbo saber, presta atenção, você precisa saber algo importante, tá? Sabendo o quê? Sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós lemos nos versos 3 e 4, fomos batizados, fomos sepultados. No verso 5, fomos unidos com ele. E agora foi crucificado com ele o nosso velho homem. Tudo isso no passado. Tudo isso aconteceu quando o Senhor Jesus foi morto na cruz, mas também quando ele ressuscitou. Então pode parecer meio óbvio, mas para que nós saibamos fazer as coisas certas, nós precisamos saber certas coisas. O Espírito Santo está dizendo para os leitores da carta aos Romanos saberem que quando o Senhor Jesus foi crucificado, o nosso velho homem e a nossa velha natureza foi crucificada também, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Eu pesquisei alguns sermões e estudos sobre Romanos 6, e um deles que eu vi foi do pastor Augusto Nicodemos. E ele conta uma história, eu não entendi, não ficou claro para mim se é verdadeiro ou não, mas ele diz assim que existe um fazendeiro nos Estados Unidos, ele tinha uma plantação de batatas. E ele investiu muito naquela plantação de batatas, mas não dava certo. E ele investiu até chegar ao ponto de acabar todos os seus recursos e ele não ter mais condições de continuar e ele teve que vender a propriedade. Ele vendeu aquela propriedade, se não me engano, o vizinho comprou. E esse novo proprietário resolveu cavar um poço. E qual não foi a surpresa? Ao cavar esse poço, ele encontrou petróleo naquela fazenda. Aquele fazendeiro não sabia que tinha petróleo na sua fazenda. Muitas vezes nós não sabemos o tesouro que nós possuímos. Tem até uma música, né, que a gente canta, Tesouro Maior, não há? Tem uma musiquinha que fala essa letra. Mas será que nós sabemos de verdade o que o Senhor Jesus fez naquela cruz? E como deve ser então a nossa vida a partir disso? Você sabia que o seu velho homem, a sua velha natureza, foi crucificado com Cristo naquela cruz? De repente você tem um petróleo e não sabe. De repente você tem um tesouro e você não sabe que tem. Na verdade, saber que o velho homem, a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo é muito mais valioso do que qualquer coisa que a gente possa fazer de analogia aqui, certo? Mas qual é o valor de saber isso? Nós lemos lá no verso 4 que nós devemos andar em novidade de vida. E o que seria isso, meus irmãos? O que seria andar em novidade de vida? Então, para isso, nós precisamos ler os próximos versos, os próximos versículos. Eles vão explicar o que é isso. Verso 8 agora, por favor.
Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores, olha o verbo saber aí de novo, de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O Senhor Jesus venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre ele. Que pena, não ouvi nenhum amém. E o texto está dizendo para tomarmos consciência, sabermos que essa vitória é nossa também em Cristo Jesus. Ufa, vocês estavam dormindo, agora vocês acordaram, é isso? Gente, o que significa isso? Verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí mais um verbo que eu queria destacar aqui dentro desse contexto. Irmãos, sabendo de tudo isso, que foi crucificado, o velho homem com Cristo, considerai-vos o quê? Que estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E como que nós vamos fazer com tudo isso? Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Irmãos, talvez essa mensagem não seja daquelas mais agradáveis, né? Mas o pastor Ion não está aqui, eu estou trazendo a mensagem, então posso falar. As igrejas não falam mais de santificação, não fala de pecado. Mas nós precisamos saber que o nosso velho homem, a nossa velha natureza foi morta. E nós precisamos considerar que nós fomos mortos para o pecado. E veja o que o verso 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Sabe por que o Espírito Santo está falando isso? Porque o pecado é como um rei. Ele quer mandar na sua vida. Ele quer te dominar. E o que você deve fazer? Ou melhor, o que você não deve fazer? Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas, olha outro verbo aí, oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Uau! Agora eu posso dizer não para o pecado. Posso dizer não. Não se oferecer ao pecado como instrumento de iniquidade, mas sim se oferecer a Deus. E agora que você foi ressurreto dentre os mortos como instrumento de justiça, você se oferece para quem? Para Deus. E olha que fantástico. O pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Sabe o que significa isso na prática, meus irmãos? Você tem todas as condições para dizer não ao pecado. Infelizmente, nós ainda somos pecadores, e o pecado quer reinar em nosso corpo mortal. Mas agora nós devemos nos considerar mortos para o pecado e nos oferecermos a Deus como instrumentos de justiça. Você crê nisso? Você quer viver isso na sua vida? De novo, usando aqui uma ilustração do pastor naquela mensagem, ele diz assim: um pai perguntou para sua filha: filha, se o diabo bater na sua porta, na porta do seu coração, o que você vai fazer?
Ela falou: ah, papai, eu vou mandar Jesus atender ele. É isso que nós temos que fazer. Nós somos mortos para o pecado, gente. Irmãos, o que o Senhor Jesus fez naquela cruz foi crucificar lá todos os nossos pecados. E aí você já deve ter ouvido alguém dizer assim: ah, vocês crentes não têm liberdade. Vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, vocês não podem fazer um monte de coisas. Irmãos, o que nós estamos lendo aqui é justamente o contrário. Querem ver? Quando eu estou morto para o pecado e eu me ofereço a Deus como instrumento de justiça, não é que eu não posso fazer, eu posso, mas eu escolho fazer alguma coisa melhor. Isso é liberdade. Tem outra ilustração que eu vi num outro sermão, eu não me lembro o nome do pastor. Ele contou assim, dois pastores, essa história assim: dois pastores estavam conversando. Um deles estava desiludido, ele estava afastado, e ele voltou a fumar. E aí ele estava fumando lá junto com o outro, e ele falou assim: na Bíblia não tem nada que diz que é proibido fumar. Não tem nada na Bíblia que diz que eu não posso fumar. Qual é o argumento que a gente usaria normalmente para quem diz uma coisa dessa? Olha, nós somos templo do Espírito Santo, né? Fumar faz mal à saúde, então nós precisamos cuidar desse corpo, porque nós vamos dar conta dele. E, realmente, irmãos, não tem na Bíblia um não fumarás, tem? Não tem, né? Então, assim, esse pastor, biblicamente falando, ele estava correto. Porque se nós formos pensar nesse argumento, então a gente vai ter que começar a pensar em muita coisa que a gente come e bebe, que não faz bem também. Né? Tem uma tal de bebida aí chamada refrigerante, né, que a gente gosta, que é porcaria também. Então o outro pastor, ele falou assim pro cara: acende um cigarro aí para mim. O quê? Você vai fumar? Acende um cigarro aí para mim. Aí o cara acendeu o cigarro, deu para ele, ele deu uma tragada, apagou o cigarro, jogou fora. Só isso? Só isso. Ué, mas como assim? Eu consigo dar uma tragada e pronto. E você? Consegue? Aí o camarada baixou a cabeça e falou: não, eu não consigo. Ele é um viciado, irmãos. Ele é escravo do seu vício. Aquilo que nos controla, nos escraviza. Eu usei o exemplo do cigarro, mas tudo aquilo que te impulsiona, tudo aquilo que você dedica, devota, te controla. E se você não consegue dizer não, é porque você é escravo daquilo. Você pode ser escravo do dinheiro, você pode ser escravo do teu sucesso, você pode ser escravo do seu time de futebol, você pode ser escravo do seu orgulho, da promiscuidade, da falsidade. Então isso não é liberdade. Isso é escravidão. Liberdade é você poder fazer, mas escolher não fazer porque você quer fazer alguma coisa melhor. Eu posso fazer, mas eu escolho não fazer, porque eu prefiro fazer alguma coisa melhor. E agora, como eu não vivo mais para a lei e sim pela graça, a graça me dá a consciência de poder fazer a melhor escolha. E pela graça eu voluntariamente passo a ser um escravo de Deus. Porque eu entendo que tudo que Deus manda eu fazer é bom. Eu passo a buscar as ordens de Deus, porque as ordens de Deus são maravilhosas, e o fim delas é a vida eterna, como nós vamos ler lá no verso 23.
A vontade de Deus, como está escrito lá em Romanos 12:2, é boa, agradável e perfeita. Então, quando eu digo aqui escravo de Deus, imagina a escravidão descrita lá na lei, em Êxodo 21. A Bíblia fala sobre a escravidão. Como é que era o escravo hebreu lá em Êxodo 21? Ele servia o seu senhor por 6 anos. No 7º ano, ele era forro, de graça. Mas se ele quisesse continuar servindo ao Senhor, se ele dissesse: Senhor, eu não quero sair forro, eu quero ficar aqui te servindo, porque eu amo trabalhar aqui para o Senhor. Então, o Senhor furava a orelha daquela pessoa, daquele escravo, e aquele escravo passava a servir aquele senhor para sempre. Entenderam a analogia? O furo era um sinal de que aquele escravo disse para aquele senhor: eu te amo, eu quero te servir para sempre. Na nossa EBD, esse semestre que nós estamos terminando, é nossa suficiência em Jesus. Irmãos, não existe Senhor melhor do que o Senhor Jesus. Ele é o único que promete te dar vida e vida em abundância. Agora, não se iluda, meu irmão. Se você não for escravo de Deus, você vai ser escravo do pecado. Sabe por quê? Porque o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, como está escrito lá em Jeremias 17:9. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: a liberdade em Cristo não é uma licença para pecar, mas um chamado para nós vivermos em santidade. Vou repetir. A liberdade em Cristo não é uma licença para pecar, mas é um chamado para nós vivermos em santidade. Estou caminhando para o fim aqui. Não tem sino. Minha vingança contra os diáconos. Eles não vão bater o sino. Então posso falar à vontade. E vocês têm a liberdade de se levantarem e ir embora, sem problema nenhum, me deixando falar sozinho aqui, tá? Mas voltando ao texto, verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? De novo, o Espírito Santo aqui faz a mesma pergunta. É óbvio, essa pergunta ela é correta, ela é justa. Versículo 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Olha que legal, obedecer como? De coração. Não é somente pela razão, mas de coração. Por quê? Porque obedecer te faz bem. Eu tenho certeza que ao pecar, o Espírito Santo te incomoda. Se você é um crente de verdade, e você peca, e com certeza nós pecamos, o Espírito Santo vai te incomodar. Você não fica em paz, você não se sente bem. Se não é assim, irmão, tem alguma coisa errada. Melhor você dar uma parada aí e dar uma analisada, o que está acontecendo. Verso 18, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Mais um verbo aqui, para servir
a justiça para a santificação. E por que essa expressão da maldade para a maldade? Porque a maldade, ela começa pequenininha, mas ela vai crescendo, ela vai crescendo. Você pode perceber que o pecado, ele pode começar pequeno, mas ele vai aumentando e vai aumentando, vai aumentando. Porque maldade leva a maldade, não tem outro jeito. E o verso 20 diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, verso 21, que resultados colhestes? Que ficou? Qual o resultado daquelas maldades, daqueles pecados que você praticava? A resposta está aí. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Hoje de manhã nós tivemos a aula sobre o Deus como justiça. E nós vamos comparecer diante de Deus para darmos conta das nossas ações. Nós vimos com o irmão Cassoli que o ímpio, o incrédulo, vai estar diante do Senhor Jesus no trono branco para ser julgado de acordo com as suas obras. E nós? O apóstolo Paulo diz que nós também estaremos diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para ganharmos os nossos galardões. Então nós vamos dar conta das nossas ações também. Agora, porém, libertados do pecado, verso 22, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Deus está nos chamando, Deus chama o crente, para que depois que ele é transformado em servo de Deus, qual é o próximo passo? Ter o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito Santo termina esse capítulo destacando que a escravidão ao pecado leva à morte, mas a escravidão a Deus leva à santidade e, no fim, à vida eterna. O preço, o pagamento, o salário do pecado, qual que é? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, a graça é de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, Romanos 6 nos chama a refletir sobre a profundidade da nossa união com Cristo. Nós somos chamados a morrer para o pecado e a viver para Deus. Ah, Marcos, mas eu não me sinto morto para o pecado. Qualquer bobeada, sai um pecado aqui, sai um pecado ali. E é isso, meu irmão, minha irmã. Mas pelo que nós estamos lendo aqui, isso é um processo. É um processo que vai depender da sua entrega a Deus, da sua maturidade espiritual. Como que você vai encarar tudo isso? E como nos alerta o apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 3, no verso 6, ele diz que o verdadeiro crente, ele não vive na prática do pecado. Pequei, sim. Confessar meu pecado e vou fazer de tudo para não pecar novamente. Não é isso? É assim que tem que ser. Infelizmente, nós ainda vamos pecar. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é para você entender esse processo para que você viva em santificação. Eu anotei aqui algumas aplicações para você refletir, meu irmão, minha irmã. Primeiro, como crentes, não devemos viver na prática do pecado,
pois isso seria contrário à nossa nova identidade em Cristo. Nós devemos lembrar diariamente de nossa morte para o pecado e viver de acordo com a nova vida que nós recebemos. 2. Devemos buscar viver uma vida que reflete a ressurreição de Cristo, demonstrando o fruto do Espírito em nossas ações e atitudes. E, finalmente, a nossa vida deve ser uma contínua transformação, deixando para trás os velhos hábitos e adotando um comportamento digno do chamado de Deus. Esse é o processo de santificação para o qual fomos chamados. Deu para entender? Sabe de onde eu tirei essas três reflexões? Do ChatGPT. Daqui a pouco vai ter um computador aqui falando para vocês. Mas é isso, irmãos. Eu fiz essa pesquisa e pus lá no ChatGPT. Crie um sermão sobre Romanos 6, de 1 a 14. E essas 3 aplicações ele me passou. Olha que legal. Muito bacana. Mas a minha mensagem não foi baseada no ChatGPT, irmãos, tá? Amém, né? Tudo que eu disse aqui para vocês veio do meu coração. E primeiro foi para mim. Em primeiro lugar, foi uma mensagem para mim mesmo. Mas resumindo, eu queria deixar um desafio para você essa noite. Baseado nos verbos que nós vimos aqui em Romanos 6. Depois você lê de novo, dá uma meditada em casa, com mais cuidado, com mais tempo, com mais carinho. Sabendo isso, saiba os fatos da nossa união e identificação com o Senhor Jesus. Saiba o que Ele fez na sua morte e na sua ressurreição. Ele morreu e nós morremos com Ele por pecado. Considere-se mortos para o pecado. Agora nós podemos dizer não ao pecado, não. Eu tenho a liberdade de poder fazer, mas eu posso escolher fazer ou não fazer para fazer algo melhor, algo que seja do agrado e da vontade de Deus. E por último, irmãos, se ofereça a Deus para a santificação. É essa a mensagem dessa noite que eu queria deixar para vocês. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque apesar desse texto ter sido escrito há 2000 anos atrás, ele é extremamente atual e nos ensina a como devemos te buscar, como devemos viver a nossa vida para a santificação. Pai, eu quero isso na minha vida. Eu quero viver isso, Senhor. E se você que está aqui essa noite orando comigo e quer também, ore no seu coração: Senhor, eu quero morrer, eu morri para o pecado, eu me considero morto para o pecado e eu quero oferecer a minha vida a Ti para a santificação. Me ajuda, Senhor, nesse processo. Em nome de Jesus. Amém.